Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Essa é a parte de número 48 dessa série. Estamos meditando no capítulo 6 e na última gravação foi maravilhosa. Se os irmãos não puderam assistir, por favor, assistam. Ou melhor, as duas últimas gravações, né, que nós falamos de verdades tremendas ali. Jesus multiplicando os pães e peixes, e nós aprendemos muitas verdades ali. Não vou falar aqui agora para podermos ganhar tempo. Então, se vocês não assistiram, por favor, vale muito a pena. Muitas verdades foram ditas ali. E agora vamos dar continuidade a partir do verso 14. Jesus havia multiplicado os pães e peixes, e a multidão ficou maravilhada com esse feito de Jesus. E vamos entender agora o que Jesus realmente quis fazer com aquela multiplicação de pães e peixes. Muito mais do que somente suprir as necessidades do povo. Ele quis ensinar algo tremendo ali. E nós já meditamos nas duas últimas gravações acerca disso. Amém? Então, verso 14 de João 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O povo não conseguia entender as Escrituras. O povo não entendia, nem mesmo os principais sacerdotes, eles entendiam de fato a revelação das Escrituras. Porque eles achavam, ainda hoje, muitos judeus ortodoxos, né, boa parte deles, crê que o Messias ainda vai vir. Só que eles não entendem a revelação da palavra. E eles achavam que verdadeiramente o Messias que estava profetizado na palavra era um Messias que iria libertá-los da escravidão, queria fazer a diferença já no tempo que eles viviam. Só que eles não entendiam que primeiro tinha que vir o Cristo como um cordeiro para poder morrer, ressuscitar, e só depois de 2000 anos, de 2 dias após a ascensão de Cristo, é que de fato esse Messias iria libertar o povo do cativeiro. Não de Roma da época, mas simplesmente do cativeiro de Satanás. Todos os reinos deste mundo virarão pó. Quantos lembram do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2? A pedra que é acionada do monte, do céu, sem auxílio de mãos, ele cai nos pés da estátua. E toda a estátua é destruída. Ou seja, todos os reinos do mundo acabaram. De Babilônia até a volta de Jesus. O último reino a ser vencido é o reino dos 10 dedos, ou dos 10 chifres, em que o anticristo vai governar. Então o último reino a ser vencido é o reino do anticristo. E ali, o reino de Jesus na terra nunca mais será substituído por outro reino. Esse é o Messias, que eles não entendem. Para eles o Messias ainda não veio, mas ele já veio. Só que ele veio com 2 missões. A primeira, plano na obra de Cristo, na obra dele na cruz. O plano que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, de que o Cordeiro seria morto. Sabe? E era necessário esse tempo determinado acontecer. O primeiro tempo, que é a morte do Cordeiro, na primeira festa, e até o cumprimento da 6ª festa, que é a festa da expiação, que é o seu retorno, para estabelecer o cumprimento da última festa do ciclo, que é a festa dos tabernáculos. Quem conhece sobre as festas está entendendo o que eu estou falando. Então, esse é verdadeiramente, de fato, Jesus Cristo é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas, lembra Jesus falando para Pilatos? O meu reino ainda não é daqui. Eu preciso primeiro juntar as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações. Ou seja, nós, gentios, unidos, juntamente com os judeus que creem em Cristo. Depois que eu unir meu corpo, e aí sim haverá um trabalho de 2000 anos para que essa igreja seja edificada. E quando ela de fato for edificada, as portas do Hades, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela. Todos que morreram ressuscitarão nesse último dia. E os que estiverem vivos, que é o mistério que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos.
E aí sim, juntos, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e depois retornando para a Batalha do Armagedon, e aí reinarmos com Cristo nesta terra por 1000 anos e após por toda a eternidade. Então eles não entendiam a palavra de fato. Jesus falou, né? Eles ouvem e não entendem, né? Eles não conseguem perceber com os olhos nem com os ouvidos, porque o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz, né, do Evangelho, que é Jesus Cristo, a imagem do Pai. Então, eles não entendiam. Então, no verso 14, eles achavam que por aquele sinal que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes, opa, é esse o nosso Messias que vai nos libertar do Império Romano e vai fazer o reino acontecer nesta terra. O reino é de 1000 anos após os 2000 anos da vinda de Cristo Jesus. Ainda tem tempos determinados para se cumprir. Amém, queridos? Verso 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, o que Jesus fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Se você assistiu as duas últimas, ou pelo menos a penúltima gravação, nós vimos aqui que Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, ele já sabia o que tinha que fazer. Por que ele sabia o que tinha que fazer? Porque Jesus ele tinha um hábito de se retirar para estar a sós com o Pai. E nesse ambiente de oração, nesse ambiente de comunhão, ele sabia o que iria fazer no dia seguinte. Olha só, meus irmãos, um segredo maravilhoso para que nós possamos ser guiados pelo Espírito. Ter tempo a sós com Deus, para que Ele possa nos dizer as coisas que hão de vir. E aí nós estaremos preparados, devidamente capacitados para enfrentar as situações do nosso dia a dia. Olha que segredo maravilhoso. Se você não assistiu, foi a parte 46. Assista, meus irmãos. Maravilhosa aquela gravação. Então Jesus ele já sabia, mas ele tinha esse hábito. E foi comprovado aqui no verso 15 que lemos agora. Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Verso 17. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, tempestade, agitado pelo vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Verso 20. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temas. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui João ele não contou um detalhe que Mateus contou. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Marcos também contou, mas eu vou ler aqui o texto de Mateus capítulo 14. Jesus andando sobre o mar. Então, meus irmãos, antes de Jesus andar por sobre o mar, sabendo o que ia fazer, ele se retirou para estar sozinho no monte, no verso 15. Então Jesus, ele sabia exatamente o que ia fazer. E com aquela comunhão que ele tinha com o Pai, ele fez coisas extraordinárias. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes. E depois ele andou por sobre o mar. Olha só os milagres, queridos. Amém? Porque ele tinha esse hábito de estar a sós com o Senhor em oração. Milagres na nossa vida não estão acontecendo de forma contínua. Por quê? Porque não temos o hábito de nos retirar para estar a sós com o Senhor, como Jesus tinha. Que segredo, meus irmãos. Como nós pecamos com relação à oração, né? É muita correria, Wagner. É correria mesmo. Mas Jesus sempre se afastava da multidão, da correria, para poder estar a sós com o Senhor. Nós precisamos fazer isso também. Amém, queridos? Logo a seguir, Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, depois da multiplicação dos pães, que foram os versos anteriores, versos 13 a 21 de Mateus 14, logo a seguir, no verso 22, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Despedia as multidões depois da multiplicação dos pães e peixes. Ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Olha aí, oração no secreto. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Estão conseguindo captar, meus irmãos? Tinha uma missão para Jesus fazer. E ele se retirou para poder estar a sós. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Aqui João falou entre 25 e 30 estádios, né? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Que milagre, meus irmãos! É muito bom querermos experimentar milagres, fazer, né, produzir milagres no nome de Jesus, claro. Não somos nós que produzimos, mas é o nome dele que está em nós. Mas é necessário fazer o que Jesus fazia. Estar a sós. Amém? Então ele andando por sobre o mar. A oração tem ou não tem poder? Meu Deus do céu, a oração tem muito poder, queridos. Então, eu lembrei até de uma frase muito interessante no meio pentecostal. E é a maior verdade, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E é a maior verdade. Basta ver aqui os exemplos de Jesus, né? Ele continua. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí tem a situação de Pedro que pediu: se és tu, me faça andar por sobre as águas. E Jesus deu uma palavra carregada de poder. E ali, em cima daquela palavra proferida de Jesus, Pedro andou por sobre as águas. Bem? Depois ele viu as ondas, né? Teve medo, teve incredulidade, não confiou naquela palavra até o fim, aí começou a se afogar, mas aí ele se arrependeu, clamou ao Senhor, Jesus foi lá, resgatou ele, e eles voltaram novamente, andando por sobre as águas até o mar. Aqui também tem um princípio maravilhoso acerca das nossas palavras, queridos. Nossas palavras têm um poder maravilhoso. Palavras têm poder, meus irmãos. Por quê? Porque foi exatamente uma palavra proferida que criou todas as coisas. Vou só abrir um parênteses aqui. Eu não vou. Aqui o propósito do meu canal não é ficar citando nomes de ninguém. Só positivamente, negativamente não. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor muito conhecido, um pastor calvinista. É até estranho, né? Um calvinista falando de heresia, né? Como se o calvinismo não fosse a maior das heresias, mas tudo bem. O título da série que ele está fazendo, eu não ouço muito ele não, mas eu fiquei curioso porque eu vi a foto de um pastor norte-americano, né? Muito conhecido, que é o precursor, não foi precursor, mas fala muito sobre a teologia da prosperidade. Eu conheço, já li muitas literaturas desse pastor um tempo atrás. Ele não é esse monstro todo que as pessoas pintam sobre ele. Tem muitos erros doutrinários, mas ele não é esse monstro todo. Um calvinista é muito pior do que ele, enfim. E ele falou lá, olha só, a série é Meu Herege Favorito. E ele citou logo na primeira mensagem esse pastor. Falou coisas que eu não concordei, que esse pastor não foi isso tudo que ele falou, enfim. Ele deve ter lido um ou outro livro, ouvido alguém falar e falou. Só que eu já li vários livros dele e já fiz escola bíblica tendo como base o ensino dele. Não concordo com muita coisa hoje em dia, tá? Mas ele falou acerca da confissão positiva. Olha só, meus irmãos. Confissão positiva, olha só. A palavra de Deus é uma confissão positiva, ou não é? Quando ela é posta em prática, é positiva para a nossa vida. Então, o mundo foi criado pela palavra proferida de Deus. E Jesus falou, de fato, tudo que vocês disserem vai acontecer. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então, tem muitos princípios da palavra, da palavra de Deus, falando acerca do poder que sai dos nossos lábios, meus irmãos. Tiago 3 diz que esse pequenino leme, chamado língua, ele tem o poder de dirigir todo aquele navio. Olha só, um poder de dirigir toda a nossa vida.
Então nós somos guiados e dirigidos por aquilo que nós falamos também. Então a palavra tem poder. Não vem dizer para mim que a palavra não tem poder, não. Então nós temos que aprender a abrir a boca. Amém? Então é muito fácil ficar falando contra várias heresias, mas aí deu vontade de falar. Mas ele não fala. Se eu me referindo a ele, se eu pudesse gravar, né, eu falaria assim, ó, meu calvinista herege favorito, que é ele, calvinista. Então, meus irmãos, é muita hipocrisia, mas tudo bem. E fala mal da confissão. E a confissão é positiva sim, queridos. Nós precisamos sim falar essa palavra. Ele falou para Josué, Josué, medite na minha palavra e não deixe de falar. Falar, meus irmãos, tem que falar. Tem que ensinar, né, e declarar diante das circunstâncias. Jesus, ele falou, mar, para, tempestade, para. Jesus falou, se ele não falasse não aconteceria. Mas foi Jesus. Não. Jesus, antes de dar ordem para o mar se acalmar, ele reclamou com seus discípulos. Por que você está me incomodando? Eu estou dormindo aqui. Isso aqui é uma outra situação, tá? Não tem a ver com essa tempestade que ele andou sobre o mar, não. É uma outra situação, uma outra tempestade, antes de Jesus chegar aos Gesarenos, né? Onde tinha aquele homem possesso. Enfim, então Jesus ele declarou para que a tempestade parasse. Né? Não, foi como Deus. Não, Jesus não fez nenhum milagre como Deus. Ele fez todos os milagres como um homem cheio de Espírito. E nós podemos fazer também. E ele declarou, e o mar parou. E ele reclamou com seus discípulos. Até quando? Por que vocês são tão tímidos? Olha aí. Por que vocês são tão tímidos? Isso que eu acabei de fazer, vocês poderiam ter feito. Não poderiam ter me acordado. Eu estou dormindo no travesseiro. Eu estou tranquilo aqui porque eu sei que eu vou chegar lá no meu destino. E nesse íntere tem tempestade na nossa chamada. No nosso caminhar com Deus vai haver tempestades. E aí nós vamos clamar a Deus? Não, tem determinadas situações que nós temos que falar. Lembra quando o Moisés estava clamando a Jesus para poder ver, porque estavam diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. E Moisés clamando ao Senhor. Só que Jesus falou para Moisés, por que está clamando para mim, Moisés? Tu tem a autoridade, a minha autoridade, você tem essa vara aí, ó. Estende a vara para o mar, que o mar vai se abrir. Não precisa clamar a mim, não. Esse não era momento de clamar para mim. Esse era o momento de você agir. Então tem momento de clamarmos, tem momento de agir. E ele foi, estendeu a vara e o mar se abriu. Então tem momentos na nossa vida, na nossa jornada, que nós não temos que clamar a Deus. Nós temos que fazer. O nosso clamar a Deus é antes. Jesus se retirava para estar a sós o tempo todo. Você já viu alguma vez Jesus orando por um enfermo? Não, eu nunca vi. Eu vejo na palavra Jesus só dando ordens. Fique são, fique bom, seja curado. Mas orando, Pai, se for a tua vontade, cura este homem. Não. Jesus ele orava no secreto. E aí ele sabia o que fazer. E cheio do poder de Deus, por causa do ambiente de oração, quando vinha as situações, ele dizia, ficava curados. E ele manifestava o poder de Deus. Não estou dizendo que orar por enfermos é errado, porque Tiago, capítulo 5, diz isso, né? Tem alguém doente? Chama os presbíteros e eles ungirão com óleo e a oração da fé salvará o doente. Né? Não estou dizendo que é errado orar pelos enfermos, mas tem determinadas situações na nossa vida que nós não temos que orar naquele momento. Nós temos que agir. Nós oramos antes. Nós estamos perceptíveis antes. E aí com essa percepção, eu não preciso orar. Eu já sei o que fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, mesma coisa. Ele não orou para ressuscitar Lázaro ali na hora. Ele tinha orado antes. Lembra que Jesus falou? Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouves. Ou seja, porque Jesus orou antes. E ele já sabia a resposta do Pai. Vai e ressuscita Lázaro. E Jesus veio exatamente para fazer a vontade do Pai, e não a vontade dele. E ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Amém, queridos? Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas, porque Jesus deu uma ordem para Pedro, vem. E através daquela palavra carregada de poder, Pedro andou por sobre as águas. O milagre aconteceu. Então há milagres, queridos, quando nós abrimos nossa boca em fé. Eu estou planejando fazer uma série sobre abrir nossa boca em fé.
E eu não quero nem saber, é herege, né? Tá pregando confissão positiva, eu tô nem aí. Eu vou pregar o que está escrito. Eu vou provar para os irmãos, pela palavra de Deus, que nós perdemos muita coisa na nossa vida, porque nós não falamos corretamente. E aí aquela palavra de incredulidade vai impedir o cumprimento de muitas verdades na nossa vida. Nós somos muito tímidos. Jesus falou para os seus discípulos, né? Por que vocês são tímidos? Vocês não poderiam ter feito com que a tempestade se acalmasse? Precisou me atrapalhar aqui do meu sono tão gostoso? Por que sois tão tímidos? Por que somos tão tímidos? Porque nós falamos muito pouco a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, lemos aqui um contexto bem bacana de Mateus 14 para conectarmos com João 6, que Jesus andou sobre as águas. Tá bom, queridos? Aí, continuando, verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças, né? Perto do mar onde Jesus multiplicou, perto do lugar onde Jesus multiplicou os pães e peixes. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Desespero, eu quero ele. Por quê? Porque eles estavam tratando Jesus como o Messias, o prometido das Escrituras, que livrariam eles do Império Romano e satisfariam seus desejos carnais, seus desejos materiais, suas necessidades materiais. Viviam em função disso. Bem, queridos? Mas nós que temos a revelação da palavra, nós não vivemos em função disso. Nós não procuramos Jesus para que ele possa nos dar um emprego, nos dar um casamento, nos dar dinheiro, nos dar até mesmo cura. Nós não procuramos a Deus para ter isso, queridos. Amém, queridos? Nós não somos como essa multidão aqui, desesperada atrás de Jesus para poder ter seus problemas desta vida passageira solucionados. Nós entendemos que Jesus, de fato, a verdadeira vida é a que virá. Então, neste mundo, nós não teremos esse mar de rosas, como a multidão estava querendo fazer com que Jesus fosse rei. Não. Jesus falou que neste mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, ele venceu. E o reino ainda não é neste mundo. Da mesma forma que o reino não era deste mundo para Jesus, nós, como seus discípulos, também não. Nosso reino ainda não é daqui. E é aí que eu bato firme contra a teologia da prosperidade. Nosso reino ainda não é daqui. Aquele texto de Romanos 5, verso 17, que reinaremos em vida, não é nesta vida. O termo ali é reinarão, futuro. Reinarão em vida, porque o nosso reino ainda não é daqui. Ou seja, o nosso reinar em vida ainda não é neste mundo. É para o futuro. É o reino milenar. Amém, queridos? Reino milenar. É uma dos erros doutrinários desse pastor norte-americano que eu citei aí, né? Que foi mencionado por esse outro herege calvinista. Enfim. Então, nosso reino não é daqui ainda. Tá? Nós podemos experimentar de poderes do mundo vindouro. Nós podemos experimentar de uma cura no nosso corpo, um milagre extraordinário. Sim, podemos sim. Mas não é a plenitude ainda. Porque Jesus não prometeu uma vida de multiplicação de pães e peixes no natural. Ele prometeu aflições. Amém, queridos? Então, a multidão estava desesperada atrás de Jesus. E tendo encontrado Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? E aí Jesus deu uma baita de uma invertida neles. Respondeu-lhe Jesus no verso 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Verso 27, trabalhai, se esforcem. Vocês se esforçaram tanto para poder me procurar, para poder ter seus problemas dessa vida passageira solucionados.
Não faça isso não. Inverte. Procure, trabalhe, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém, queridos? Vamos parar aqui? O tempo está avançado, verso 27. E na próxima gravação, nós vamos meditar nesse discurso do Senhor Jesus para a multidão. Jesus não ficava empolgado com multidões, queridos. Ele não ficava empolgado com multidões. A gente tem uma tendência carnal de querer ter multidões, né, nos seguindo. Poxa, não vejo a hora do meu canal ter milhões de seguidores. Calma, não é assim não. Você não vai agradar a multidões. Nós não vamos agradar a multidões. Se você, querido, não sei porque eu estou falando isso, mas é Jesus que está inspirando. Se você, por exemplo, tem um canal e que a sua motivação é ter bastante seguidor para ganhar isso aqui, ó, dinheiro, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E se você realmente ganhar dinheiro, toma muito cuidado, porque você não está sendo fiel à palavra, não. Porque a palavra de Deus fiel não agrada a multidões. Amém, queridos? Então é isso. Então não devemos procurar a Deus com a intenção de sermos prósperos nesta terra. Não. Nós procuramos a Deus para uma missão. E neste mundo nós teremos aflições. E não prosperidade. Aflições. Se Deus, por sua graça, dependendo do nosso chamado, abençoar a nossa vida financeira, que possamos ganhar um pouco além do que nós precisamos, legal, é bom. É bom até mesmo ganhar um pouco além do que nós precisamos para podermos ser bênção para outras pessoas. Mas milhares e milhares de outros irmãos não têm. Por que não tem isso? Por causa da perseguição. Basta ver nossos irmãos que estão perseguidos hoje na janela 1040, né? É 1040? Nem sei, acho que é isso. Né? Nos países perseguidos. Não tem nada, queridos. Não tem nada. Mas estão lá sendo fiéis à palavra. Sendo mortos, torturados, presos, perseguidos. Então, meus irmãos, nesse mundo nós teremos aflições. Nós podemos sim ser abençoados em alguma área da nossa vida por causa do ambiente que vivemos, que não é um ambiente de perseguição. E aí nós temos o nosso propósito. Deus tem um chamado para quem não é perseguido também fisicamente. E nós estamos aqui, né? Cá estamos aqui. Nós não temos perseguição física ainda, então nós temos uma missão de meditar na palavra, assistir da palavra, né? Fazer com que essa palavra de Deus seja propagada. E nós trabalhamos, Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Dependendo da nossa missão, a nossa provisão vai fazer com que ganhemos um pouco mais. Não tem nenhum problema. Mas isso não é o propósito da nossa vida. Nós devemos sim estar preparados para a grande e maior perseguição que virá para o mundo todo. E aí nós vamos ter que abrir mão de tudo. Por isso que em Salmo 62 diz, né, se as vossas riquezas aumentam, quando? Nem todos serão ricos, claro, mas se as vossas riquezas aumentam, dependendo do seu chamado, do ambiente que você vive, não ponhas nelas o coração. É o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Timóteo. O apóstolo Paulo orienta Timóteo. Diga, Timóteo, aos ricos deste século que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Na instabilidade das riquezas. Mas que vocês sejam generosos, vocês têm dinheiro para poder ser generosos, a fim de que vocês alcancem a verdadeira vida. Aqui, ó, 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ela é instável. Hoje vocês têm, amanhã vocês não terão. O apóstolo Paulo está pensando, queridos, na grande tribulação o tempo todo. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a volta de Jesus, a verdadeira vida, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quem amar a sua vida vai perder, mas quem aborrecer a sua vida por amor a Cristo, ganhará para a vida eterna. Conseguem compreender o equilíbrio, queridos? Então é isso. Então, na próxima gravação, nós vamos meditar nesse discurso do Senhor Jesus com a multidão. E nós precisamos pegar verdades tremendas ali. Caminhar com Jesus hoje não é uma vida de mar de rosas. E a nossa missão, o nosso foco, o nosso trabalho não é para sermos prósperos. O nosso trabalho é pela comida que subsiste para a vida eterna.
e nesse mundo teremos aflições. E o que vai anteceder a volta de Jesus? Igreja perseguida. Sem nada, porque não vai poder comprar nem vender. Mas será suprida miraculosamente por Deus nos lugares escondidos. Mas só terão os suprimentos básicos da necessidade. Não serão ricas. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.